Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Que bom poder entrar mais uma vez na sua casa, né? Pra gente bater um papo gostoso, esse papo que a gente bate, né, nas nossas lives, falando sempre das nossas crianças, com relação aos seus comportamentos, com relação ao estudo, né? Que é o que aflige muitos lares, muitas famílias, muitas mães, né? E a gente entende que alguma coisa acontece com a criança, porque toda criança gosta de estudar, elas gostam, porém algo atrapalha, alguma coisa pode acontecer e atrapalhar. Existem coisas que acontecem diariamente, existem coisas que acontecem às vezes, existem coisas que começam a acontecer e a gente nem percebe, né? Então é isso, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Agora, para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a Vani Lopes, professora há mais de 30 anos, né? E há 3 anos sou formada como educadora socioemocional, orientadora escolar e familiar. Ajudo pais e educadores a despertar, pais, cuidadores e educadores, a despertar na criança o interesse pelos estudos e também estabelecer um equilíbrio emocional deles, dos nossos filhos, né? E hoje na nossa live nós vamos falar... JJ não está funcionando esse aqui. Não. E na nossa live hoje nós vamos falar de algumas situações. Então você diz assim, ela não era assim, ela está desorganizada, ela não dorme direito, ela não se alimenta direito, eu não sei o que está acontecendo, porque geralmente a gente não sabe realmente o que está acontecendo, né? São situações que nós nem percebemos, né? Que começam a acontecer no momento. Vamos imaginar assim, a criança se alimentava super bem, né? Mas passa a não se alimentar tão bem. Obrigado, JJ. A criança não dormia bem, mas passa a não dormir tão bem mais, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre algumas situações de rotina, né, que acontecem dia a dia, que podem estar influenciando, né, atrapalhando os estudos, os comportamentos das nossas crianças, tá bom? E aí, então, eu vou passar algumas dessas situações para vocês. Vamos imaginar que essa situação, algumas, você está vivenciando agora, né? Então eu peço que você fique atenta para saber como lidar com essa situação, né? Então eu vou passar para vocês algumas situações. Olha, tem muitas situações. Eu vou passar umas que eu como professora, como mãe, acho assim, principal, sabe? Algumas principais que acontecem. Eu como mãe, como tia de crianças pequenas e professora também, acredito eu que algumas situações estão atrapalhando as crianças nos estudos, situações que estão acontecendo em casa. E aí vamos conhecê-las, né? Primeira situação que pode estar acontecendo. Vamos colocar a situação alimentação. É muito importante que a gente fique atento, porque a alimentação, ela tem um papel fundamental na qualidade da saúde mental, né? No aprendizado, na memorização, na assimilação e no raciocínio dos nossos pequenos. E os nossos filhos, eles não podem, de uma hora para outra, deixar de comer. Ou comer em horários diversos, né? Se alimentar em horários diversos. Então é importante a gente ficar atento a isso. Por que eu falo horários diversos? Eu vou desenvolver a questão da alimentação e vocês vão me entender. Lembrando que nós estamos em home e as crianças estão em aulas remotas. Então vamos entender quando eu falar questão de horários diversos. Presta atenção. O baixo rendimento escolar do estudante não está vinculado somente
aos fatores comportamentais, birra, irritação, raiva ou familiares, tá? A alimentação, ela faz com que a criança tenha menor ou maior compreensão ao estudar. A praticidade, né, alimentar, ela pode prejudicar o desenvolvimento. Praticidade alimentar, né, aquela coisa rápida, prática, né? Ela pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo. É incrível, né? Eu acredito que vocês que estão aí vão entender o que eu estou dizendo. Eu já disse, a praticidade alimentar, ela pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo. É incrível, né? Quem já imaginou isso, né? Então, mas pode. A criança, ela tem que estar bem alimentada, tá? Ela tem que ter a sua rotina alimentar adequada. Isso é muito importante. Porque a alimentação, ela é capaz de influenciar diretamente na capacidade de um indivíduo de se concentrar. Olha quanta coisa a alimentação ela interfere. Então, a gente começa a entender que algumas coisas podem acontecer nos estudos, que é algo que exige da criança concentração, foco, né, memorização, e que pode prejudicar e a gente achar que ele está simplesmente com desinteresse em estudar, né? E a criança, ela precisa de muita concentração, ela precisa disso tudo, né, nos estudos, principalmente no quesito aprendizagem, né, quando a criança está ainda iniciando. A gente falou na última live referente à alfabetização, então quando a criança está começando a crescer, a desenvolver os murinhos da casinha da aprendizagem dela, principalmente ali, a criança precisa de ter uma alimentação adequada. E como eu falei logo no início, é importante que a criança tenha hábitos saudáveis ao se alimentar. Praticidade não, ela precisa ter hábitos saudáveis para se alimentar. Tomar café da manhã, almoçar, lanchar, jantar, fazer as refeições em horários definidos pela família, né? Fiz uma live sobre e falo sempre sobre a rotina, né? Então é importante que a rotina tenha os horários pré-estabelecidos pela família, principalmente os horários de alimentação, né? Das refeições. Uma criança, por exemplo, que perde o horário do almoço porque acordou mais tarde e tomou o café, a criança que ao invés de jantar apenas toma um leitinho com achocolatado, isso não só vai prejudicar a saúde da criança, como também os estudos da criança. Percebem? Uma criança assim, imagina a criança vai à escola sem almoçar, ou ela sentou ali na frente do computador, ou do celularzinho, ou do tablet dela, onde ela tem as aulas remotas, e não almoçou. Em uma das minhas saídas por aí, eu encontrei uma pessoa que me relatou que a criança, ela estava no trabalho, né? E a criança, já com 11 anos tem a criança. A criança sentou para fazer o estudo, né, para estudar, e aí desmaiou. A criança desmaiou. Então, depois a avó que estava cuidando viu a criança no chão. Aí a criança falou: não, vovó, eu acho que é porque eu não tomei café, acordei muito cedo, não tomei café, não comi nada. Ela sentiu tontura e caiu. Então, é importante que a criança tenha um hábito saudável de alimentação. Porque uma criança que vai à escola sem almoçar, por exemplo, essa criança terá o seu desenvolvimento comprometido. Ou não? O que vocês acham? Terá ou não? Podem responder assim, ó. Eu vou ajudar vocês a responderem, tá? Se vocês não conseguirem, vocês vão imaginar. Você vai ao trabalho sem tomar café. Você não toma café, ó, saiu, você tem que sair correndo, sai, não para pro almoço. Você vai ficar bem? Se você não tomar café antes de ir trabalhar, você vai se sentir bem? Se você não parar, trabalhar o dia inteiro, não parar pro almoço, você vai ficar bem?
Então fica mais fácil a gente trabalhar com essa troca, né, com a empatia. Então se você jogar para o lado da criança e perceber que essa criança precisa, antes de entrar para os estudos, ou antes de, né, ela precisa, antes de fazer qualquer atividade, se alimentar bem. Tá? Claro que algo pode acontecer uma vez ou outra, é o que eu costumo dizer, não é via de regra, né, gente? Acontece imprevistos. Acontece, mas a palavra já está clara, imprevistos, né? Não dá para prever, então pode acontecer. Mas não pode ser uma coisa corriqueira, né? Não pode ser uma situação de rotina, né? É importante também se atentar ao que a criança come e ao que o corpinho dela precisa. E isso, é claro, se for possível. Mas eu acredito que muitos cuidadores, muitos pais, eles se preocupam, né? As escolas, elas têm aquela parte da nutrição, então elas se preocupam, né? Porque a criança precisa comer frutas, precisa comer legumes, né? O que a gente tem que evitar é a praticidade, ou seja, os salgadinhos, os doces, os refrigerantes. Todos sabem, sou professora, né? E trabalhei muito dentro de sala de aula. E muitas vezes eu via lanches práticos, né? A mãe batia na porta, ele esqueceu o lanche, tá? E me dava um saquinho com aqueles bebezinhos, aqueles bolinhos, aqueles suquinhos como que fala? De caixinha. Nada contra, tá tudo bem. Porém, a criança come só isso no lanche dela. Será que é nutritivo? Né? É a praticidade. Eu vou no mercado, pego os bebezinhos, né? Então é importante vocês ficarem atentas que a criança precisa ter uma alimentação legal. Então, legal levar bebezinho para a escola? Tudo bem. JJ gosta, né, JJ? Bebezinho. Eu não curto muito, não. Mas é gostoso? Tá bom. Só leva um biscoitinho de polvilho, uma bolachinha de maisena, uma bolachinha de água e sal com uma manteiguinha. Acredito que um pouco melhor, né? Que só aquele bebezinho, só aquele doce, só salgadinho, né? Aqueles corantezinhos. Aí você vai me perguntar, Vânia, mas meu filho não pode comer isso? Sim, pode. Só não pode se tornar o prato do dia da criança. Só não pode se tornar o café da manhã da criança. A criança está em aula de manhã e ela leva salgadinho e Coca-Cola. Desculpa, eu falei até a palavra Coca-Cola, mas pode, né? Refrigerante. De manhã, isso de manhã não é bom. Né? Então é preciso a gente ficar atento com a alimentação da criança. Os nutricionistas, eles confirmam, né, que a nutrição infantil saudável e balanceada, ela é um pré-requisito para a manutenção da atenção, do foco, da concentração, ou seja, da aprendizagem. Viu como é importante? A gente acha que são coisas que não atrapalham nos estudos, mas tem muita coisa, muita coisa que pode interferir nos estudos do seu filho, muitas coisas, sabe? E a gente minimiza, né? A gente fala que é preguiça, a gente fala que é mimo porque chora demais, a gente fala que não é mimada porque tem muita dor de cabeça, né? Mas a gente precisa começar a verificar isso. Por isso que hoje a nossa live a gente vai falar dessas situações e eu peço que vocês fiquem atentas, porque são situações que a gente precisa corrigir, né? Por isso que eu peço que a família tenha uma rotina familiar com horários das refeições. Essa é uma grande sacada, porque a criança que não tem hábito saudável na alimentação, ela pode ter sérios problemas nos estudos. O pessoal que entrou, que está aqui na live me vendo, já imaginou que uma simples alimentação possa interferir nos estudos do seu filho? Vocês já imaginaram isso ou não? Não passa pela cabeça da gente, eu sei que não, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso, pessoal. Muito atento à alimentação da criança, muito atento à hora que ela come. Veja os horários que ela tem de estudos, né? A criança estuda de manhã um cafezinho, um pãozinho, um leitinho, bem, né? Um café, uma fruta, né? Bem forte,
para que ela faça as aulas e aí ela tenha, claro, mas ela tem a pausa do lanche, aí sim. Na pausa do lanche, se ela quer comer um docinho, um salgadinho, tudo bem, mas ela já tomou o café da manhã para fazer a aula. À tarde é a mesma coisa. A criança tem que ir alimentada para a escola. A criança que estuda 1h da tarde, ela não pode acordar meio-dia. Ela não pode acordar às 11. Então é preciso ficar atento a essa parte da alimentação da criança. Tá bom, pessoal? Ficou legal? Deu para entender um pouquinho sobre essa questão da alimentação? Porque tudo que a Provani está passando para vocês hoje são situações que podem interferir nos estudos do seu filho, tá? Outra situação de rotina que pode atrapalhar os estudos e nós nem percebemos é o dormir bem. Sono, eu vou falar sobre o sono, sobre dormir. Vocês sabiam, pessoal, que enquanto a criança dorme, olha que grande sacada eu vou falar para vocês, hein? Enquanto a criança dorme, ela solidifica o seu aprendizado? É isso mesmo. Durante o sono que elas aprendem a falar, a engatinhar, a pegar, a caminhar, a comer sozinho e a todas as outras tarefas que vão adquirindo ao longo do seu desenvolvimento. Isso durante o sono. Veja o que diz, eu não sei se vou pronunciar direito, tá? A National Sleep Foundation, que é a Fundação Nacional do Sono. Ela diz assim, eu vou ler para vocês. Dormir é tão importante quanto a alimentação e a higiene da criança. Pois além de ajudar no desenvolvimento intelectual, é nesse período de descanso que o corpo libera os hormônios do crescimento, de crescimento. Olha que interessante. Enquanto a criança dorme, isso diz a National Sleep Foundation. Tá bom, pessoal? Então, precisamos mudar a rotina do sono dos nossos filhos, né? Porque agindo assim, os nossos pequenos poderão melhorar na atenção, na memória, no comportamento, na aprendizagem, no controle emocional. Pensa como é que fica o seu filho se ele é acordado para entrar em aula remota, aula online. Vai ficar irritado, vai ficar com raiva, não vai querer saber, vai bater no computador, vai abaixar a cabeça, vai, como dizem as mães, né, vai emburrar. Sabe por quê? Porque está com sono. Porque não dormiu direito. Influencia ou não influencia os estudos do seu filho? Não dormir direito. Não dormir bem. É uma coisa que vocês têm que pensar. Porque influencia sim. E olha que legal. Um simples soninho resolve tudo isso. Resolve tudo. Uma noite bem dormida, né? E nós nem imaginamos que isso é um problema que pode interferir nos estudos da criança. Então não é uma sacada legal? Olha só, duas situações que a gente nem faz ideia, né? A alimentação incorreta, o sono incorreto, né? O não dormir bem, que pode interferir nos estudos, né? Então, agora você, ou melhor, nós, né? Nós queremos saber como nós podemos ajudar os nossos filhos a dormirem melhor. Então, eu também, como mãe, quero saber como eu faço para ajudar o meu filho a dormir melhor. Primeiro, estabelecer um horário dentro da nossa rotina. Procurar dormir sempre no mesmo horário. Claro que eu já falei, não é via de regra. Imprevistos acontecem, mas procurar dormir sempre no mesmo horário. Então, na sua rotina, dentro da sua casa, você fez a rotina dele dormir sempre às 10h30. Ele tem que dormir todos os dias às 10h30. Concordam comigo? Ter dor de barriga, Renata falou que tem dor de barriga, dor de cabeça. Por quê? Porque não dorme direito. Aí acorda de manhã com dor de barriga, com dor de cabeça. E aí não faz mais nada. Interferiu ou não interferiu
nos estudos. Então é importante que você estabeleça. Então, como você pode ajudar seu filho? Comece estabelecendo um horário para que ele vá dormir. Tá bom? Ah, mas eu gosto que ele vá dormir junto comigo. Ah, tá bom. Então você vai dormir 1h da manhã, ela vai dormir 1h da manhã com você? Não! É até bom para você também ter um horário para você dormir. Você colocar na sua rotina, é bom para o seu corpo, é bom para você, você vai acordar melhor no dia seguinte. Então é importante que você coloque. Então, não é porque você vai dormir meia-noite, 11h, 11h30, que você não vai cumprir com o horário de rotina do seu filho de dormir. Tá certo, pessoal? Então fique atento a isso. Também, outro ponto legal que você pode ajudar seu filho é oferecer alimentos leves antes de dormir. Tá? Porque a alimentação pesada, uma comida muito pesada para a criança dormir, a criança pode dormir agitada, né? Então é importante a criança comer uma comida leve, vai comer um arrozinho, um feijão, ok, tal, mas que seja no horário adequado para que dê um tempo hábil para que a criança faça a digestão, para que o corpinho dela faça a digestão direitinho, para que na hora que ela for dormir ela não esteja com o estômago, né, pesado, e aí evite qualquer tipo de coisa. Então, na hora de dormir, um ponto legal para você ajudar é você prestar atenção na alimentação. Uma alimentação bem leve, bem suave, para que a criança tenha também um sono gostoso. Outro ponto que você pode fazer, que você pode ajudar a criança, o Beto concorda plenamente. Mas é verdade, não é? É isso mesmo, ainda bem que você está concordando, que legal. É bom saber que eu tenho vocês aí para concordar comigo. Mas também, se não concordar, coloca aí que a gente vai conversando. E outro ponto que também é importante, que você pode ajudar o seu filho. Deixa eu só tomar uma aguinha, peraí. Que você pode ajudar o seu filho, né, para dormir melhor, é evitar agitação, muitos estímulos nos momentos antes de dormir, tá? Porque isso pode deixar a criança agitada e fazê-la perder o sono. Então ficar brincando muito, correr para lá e para cá com ela, aí, filho, agora é hora de você dormir, pum. Aí põe a criança para dormir. Só que aí a criança, ela vai deitar, mas ela tá agitada. O corpinho dela ainda tá naquela adrenalina que dizem, né? Então ela tá agitada e aí o que vai acontecer? Ela vai demorar para se acalmar e, consequentemente, ela vai demorar para dormir. Entendeu? Então, a grande ideia que eu já falei para vocês, a grande sacada que vai acalmar a criança, além da meditação, eu sei que muitos pais não conseguem meditar com a criança, contar história. Uma história suave e curta. Não pode ser aquela história uma vez de 10, 20, 30 páginas. Uma historinha curta. Você pode até inventar. Eu mesmo inventava muita historinha para minha filha, viu, gente? Inventava lá. Colocava nome dos tios, colocava o nome dos pais, dos avós, nas histórias. Uma historinha curta, né? Para que faça que a criança comece a ter vontade de dormir, né? E outro ponto muito importante, que é um erro grave. Ai, hoje a Provânia tá pegando pesado. Não, mas é um erro grave. É que a gente comete, eu cometi, né? Hoje não mais, mas também, minha filha já tem 16 anos, né? É quando a gente liga a TV, né? Deixa a TV ligada até a criança dormir. Ou então ela fica no celular lá, assim, até pegar no sono. Ou num tablet até pegar no sono, né? Isso acontece na sua casa, pessoal? Vocês deixam a TV ligada? Eu coloco meditação. É muito gostoso colocar uma musiquinha, uma meditação para a criança dormir. Agora me fala uma coisa, vocês deixam a TV ligada até a criança dormir? Vocês deixam a criança com o celular ligado até a criança dormir? Não pode mentir. Isso acontece na casa de vocês?
Então, se acontece isso na casa de vocês, eu quero que vocês prestem atenção numa informação importante, tá? A noite tranquila. Para uma noite que a criança tenha uma noite tranquila, é necessário que você evite o uso de eletrônicos no período da noite. Ou, pelo menos, 30 minutos antes de deitar com a criança, tá? Ou de colocar a criança deitar. Então, é importante que você mantenha celulares, tablets, tire do quarto, não pode deixar lá dentro. Mantenha o quarto sem esse tipo de coisa, sem celular, sem televisão, se possível, né? Sem o controle de facilidade para ela ligar a TV, né? Sem o celular, por quê? Os pediatras, eles costumam dizer que por ser uma fase de crescimento, né? Crianças, adolescentes, é importante manter a integridade para promover o adequado crescimento somático e de funcionamento cerebral da criança. Então é importante que a criança não tenha contato com o celular ou com a TV ou com o tablet pelo menos 30 minutos antes de dormir. Tá? Então, tem o seu horário de rotina lá. Minha filha vai dormir 10h30, então a filha vai ter que ficar, se estiver na televisão ou se estiver no celular, ela tem que desligar 30 minutos antes dela dormir, tá? Os hábitos, pessoal, influenciam no restante da vida da criança, né? Então, que fique bem claro, pessoal, para nós pais, que os nossos pequenos, eles podem estar dormindo errado, tá? E a gente precisa corrigir isso, porque nós é que somos os responsáveis por eles, né? Então a gente precisa corrigir. Então Então é importante que vocês corrijam os hábitos da criança antes de dormir. Faça juntamente com a criança um horário para dormir. É fundamental. Claro que as mudanças podem acontecer, porém não podem ser corriqueiras, né? Pois do contrário não vai tornar-se hábito, né? E vamos seguindo com outra situação de rotina e que pode te dar um alerta de que algo não está legal com os estudos. Presta atenção. O choro. Isso mesmo. A criança, quando você fala em preparar tudo para as aulas, ou você pede para que ela vá tomar banho antes de ir para a escola, ela começa a chorar. Chora, não quero esse debate, não quero ir para a escola, não vou, e começa a chorar. Se essa situação começou há pouco, né, há pouco tempo, faz pouco tempo que está acontecendo, né, tente conversar com a criança, tá? Tente conversar com ela para você tentar identificar o porquê daquele choro. Por quê que ela... Antes ela se trocava bem, tomava banho, ia para a escola feliz. Antes ela sentava em frente do tablet ou do celular e assistia a aula e feliz, sorridente. E hoje não mais, o que está acontecendo? Então pergunte bastante sobre a aula anterior. É importante que você pergunte o que ela assistiu na aula. Se aconteceu alguma coisa, pergunta como foi a aula, o que houve de interessante, do que ela mais gostou, do que ela não gostou. E com a resposta dela, você vai tentando acalmá-la, né? Acalmar a criança. Se for uma criança menor de 6 anos, vá conversando com ele, né? Agora, por exemplo, a criança pode dizer assim para você, que a professora, na hora da aula, não ouviu sua pergunta, né? E a criança perguntou e a professora não respondeu, né? Deixando ele triste, porque a gente sabe que nossos filhos querem 100% de atenção, né? Mas como que a professora vai dar 100% de atenção numa sala de... Vamos imaginar virtualmente, né? Como é que está virtualmente? De repente são 12, 13 crianças. Não dá. Difícil, né? Então, às vezes, passa batido aquela pergunta da criança, às vezes passa sem a professora perceber, né? E aí a criança fica desesperada, chora, né? Então você diz assim, filho, perceba que a sua sala tem muitas crianças. E você
deverá esperar o seu momento de falar. Calma, filho. Tenha paciência. Procura acalmar a criança, né? Fazer com que ela volte e se equilibre. Porque senão ela vai sair batendo porta, ela vai, não, eu não quero mais, desliga isso, ela não quer nem falar comigo. Então é importante que vocês tentem acalmar a criança, para que ela entenda que ela não está só ela e a professora, como ela pensa que está. Tem mais crianças do outro lado também querendo falar com a professora, né? E depois que você acalmar, né, quando você, né? E aí você fala, olha, quando isso acontecer novamente, filho, você poderá chamar a pro, e quando ela não estiver falando com outra criança, né, você vai e conversa com ela, tá bom, filho? Então só precisa ter um pouquinho de paciência, né? Agora, se a criança for maior, de 8 anos, aí sim, você poderá instruí-la a falar com a professora, que muitas vezes, né, pode não estar presente ou não percebe a reação da criança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples que pode acontecer, aconteceu, né, com crianças próximas a mim, minha sobrinha, né, a criança, a professora pediu para que a criança lesse, então ela foi ler alguma coisa, obviamente está aprendendo a ler, obviamente pode ter errado uma palavrinha, e o que acontece o que acontecia na sua sala de aula quando seu amigo errava? É gargalhada para todo lado, né? Aí os amiguinhos começam a rir, então tiveram uma reação normal do momento, as crianças, elas são assim, né? Então eles deram muita risada. Olha, mas a professora nesse momento, ela não percebeu o ocorrido, né? Só que a criança percebeu, ela estava ali. Ela estava lendo, e aí, ao invés de gato, ela leu pato. E as crianças riram dela. Mas no momento em que ela estava lendo, o que pode acontecer com essa criança? Ela leu, os amiguinhos riram, né? Obviamente, essa criança, todas as vezes que for aula de português em que ela tiver que ler, ela vai chorar, ela vai suar, ela vai tremer, ela vai ter dor de barriga, ela vai ter dor no pé, ela vai ter dor na pontinha do cabelo, para não assistir aquela aula, porque ela se sentiu, como que fala, atingida, né? Ela ficou triste com o que aconteceu, né? Então o que você tem que fazer nesse momento? Como a professora, os pais também não viram o ocorrido. Vamos imaginar que você, porque eu já falei que não é para você ficar em cima do seu filho o tempo inteiro, né? Então você também não viu o que aconteceu. Então é preciso você conversar com a criança e perguntar para ela, para tentar identificar o real motivo do choro, do medo de ler, do medo da aula de português, do medo da aula de matemática porque errou um cálculo, do medo da aula de história porque não conseguiu responder qual era o dia do índio. E com isso ela recebeu risadas dos amigos, mas a professora não percebeu. E tá tudo bem. O que a gente tem que fazer é, a partir do momento que a gente identificou o motivo do choro, identificou o motivo do medo, acolher essa criança e mostrar para ela que errar pode acontecer. E que ela precisa o quê? Aprender com o erro dela e seguir adiante. Ir atrás da solução. E você vai conversar com ela. Entende? Então, é importante vocês perceberem muito quando a criança está chorando, tá, pessoal? Porque chorar para tomar banho antes das aulas, chorar para entrar em aula, tem sempre um motivo. Tá? Eu costumava dizer para as minhas mães assim, onde há fumaça, há fogo. Porém, é preciso a gente investigar, porque nem sempre como ela traz é o que realmente aconteceu. Então, você vai conversando, fazendo com que ela comece a te relatar. Aos poucos, você vai encaixando as peças do quebra-cabeça, e aí sim, você vai conseguir falar
falar para a criança, fazer com que a criança relate, e se for uma criança maior, peça que ela vá instruir a criança, falar com a professora, né, e resolva o assunto, porque com certeza quando ela chegar para o professor e falar, sabe o que é, Pro? É porque aconteceu isso, eu me senti envergonhada, eu me senti chateada. Aí a professora vai conversar com ela e vai dizer, olha, da próxima vez você me diz, mas a professora vai conversar com os amiguinhos, por que não, né? E aí vai resolver o problema. O que não pode é essa criança ficar com esse sentimento dentro dela, sem colocar para fora. O que não pode é ela, de repente, do nada, essa criança não chorava. Nossa, ela adorava sentar na frente do computador para assistir aula. Agora eu falo para ela que tá no horário da aula, ela começa a chorar. Bora identificar, bora investigar, bora conversar com a criança, dialogar bastante, com paciência, com calma. Não, de forma alguma, minimizar o sentimento dela, dizer que você está chorando à toa, não, de forma nenhuma. É importante que você converse, tente identificar para você auxiliar e acolher a sua criança, o seu filho. Então é importante, tá, pessoal? Então nessa hora, na hora do choro, para ir fazer alguma coisa, alguma atividade, ou um futebol, vai jogar um futebol, ou vai para uma natação e de repente sempre ia bem e de repente para de ir, tem algum motivo. E cabe a nós pais, né, identificarmos o que acontece, né? No caso da minha sobrinha, ela disse que a internet caiu, derruba a internet, fala que não tem internet, de repente some tudo. Funciona mais nada no computador dela, não consegue botar senha, não lembra mais da senha, porque ela tinha um medinho de ler, porque ocorreu o fato dela ler e os amigos darem risada, né? E isso aí tem que ser trabalhado com a criança, porque senão vai virar um adulto que não vai conseguir ler, né? Eu conheci adultos que quando começava a ler tremia totalmente, porque aconteceu lá atrás e não foi corrigido, e não foi colocado para fora, e não foi corrigido pelos pais. E a gente agora sabe que está nas nossas mãos corrigir isso, né? Outra situação de rotina. Então falamos o quê? Do sono, falamos da alimentação, falamos do choro, do medo, né? Da insegurança da criança por conta de alguma situação que pode ter ocorrido. Arrumação, desorganização. Talvez isso já acontecia. Pode ser. E nós nem reparávamos. Talvez isso já acontecia na sua casa. Sua casa, o quarto da criança já era desarrumado, já era desorganizado. Mas a gente não percebia. E sabe por que a gente não percebia? Porque com a correria do dia a dia, né? Acordar, arrumar a criança para ir para a escola, tomar café, levar a criança para a escola, ir para o trabalho, nós nem percebíamos que as coisas estavam desarrumadas. Que estava tudo jogado no quarto. Não é verdade? A gente nem percebia que isso acontecia. E se a criança ia à tarde, nós deixávamos dormindo até o cuidador chegar. Então quando a criança... mas isso aí de manhã. Mas quando ela ia à tarde, às vezes tem mãe que deixa com o vovô, com a vovó, né, com os cuidadores. Tem mãe que deixa com tios, né, para poder ir trabalhar, né. Mas aí a vovó levava para casa e você nem percebia nada. E assim era a nossa vida. Só que agora não. E a gente só percebia a desarrumação quando chegava o final de semana. Quando chegava na sábado e você tinha que limpar a casa. Não é verdade? Aí você percebia que estava tudo desarrumado. Isso é só aquela hora que vocês percebiam. Só que hoje a gente está dentro de casa. Está todo mundo dentro de casa. E a gente começou a perceber. Então, a gente precisa dar mais atenção para as responsabilidades aos nossos filhos. Porque não é nada legal quando a gente entra no quarto dos nossos filhos e o que vemos é um quarto todo desarrumado, todo desorganizado. Então a gente precisa começar a mostrar para eles, através de conversa, que a casa é deles. Tá bom, pessoal? E que a casa é deles. E você pode falar assim,
Filha, o seu quarto fica mais gostoso quando você arruma. O que você pode fazer a partir de agora para deixá-lo um pouco mais arrumado? Ô filho, qual seria a melhor forma de você cuidar dos seus materiais? Como podemos fazer isso? Entendam que quando mostramos à criança que tudo depende dela, pessoal, ela começa a ter motivação de querer fazer mais e mais, criando com o hábito o senso da responsabilidade, não só na organização do quarto, mas também na organização dos materiais escolares. É importante que essa criança organize seus materiais, é importante que essa criança tenha uma rotina e saiba que no dia seguinte ela tem aula e ela precisa deixar na mesinha dela tudo pronto. Ela tem que saber onde estão os lápis de cores, ela tem que saber onde está o estojo, onde estão os lápis, os livros, né? Porque são materiais dela. E é ela que tem que tomar conta. O quarto é dela. E é ela que tem que arrumar. Percebe, pessoal? Então a gente tem que dar esse tipo de responsabilidade para eles. Vamos começar. A gente pode começar com vários diálogos, como esses que eu passei para vocês. Tá? Porém, é importante que a gente fale várias vezes. Tá? Ah, mas eu já falei isso. Vânia, eu já falei várias vezes. Sim, fale 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 vezes. Porque não vai ser no primeiro diálogo que a criança vai começar a fazer. Tá? E ela vai, pode ser que ela relute, mas vai conversando com ela, vai falando com ela que o quarto fica legal, elogia o esforço dela. Nossa, filha, você conseguiu colocar o lençol na sua cama? Nossa, você conseguiu arrumar sua mesinha, como ficou legal, olha, eu não arrumo assim, mas você arrumou, ficou bonito. Começa a elogiar os esforços dela e está fazendo, e começar a ser mais responsável, tá, pessoal? Porque não vai ser no primeiro diálogo que ela vai fazer. Mas se você ficar conversando com ela sempre, vai dar muito mais certo, tá? E outra informação importante, tá? Dependendo da idade da criança, às vezes a criança de 8, 9, a partir dos 6 anos, ela começa a conseguir fazer alguma coisa. Mas tem algumas crianças que pode ser que precise da sua conferida, que você tenha que dar uma conferidinha, né? De repente a criança arrumou o lençol, mas não tá do jeito certo, né? Mas aí quando você for conferindo como ela arruma, você vai dizendo assim: olha, filho, quando você quiser ajeitar melhor o lençol, ó, faz dessa forma, tá bom? A mamãe vai te mostrar. Quando você quiser ajeitar melhor, faz assim, ó. Isso, olha como fica legal, tá vendo? Ô filha, perceba que se você deixar os estojos e os livros dessa forma, não terá espaço para guardar os cadernos. Quer tentar fazer de outro jeito? Ó, tá vendo o jeito que você conversou com ele? Dialogou legal, fez com que ela comece a ter somente coisas essenciais. Também ajuda a não ter bagunça. Aqui em casa funciona. Sim! Oba! Beijo, Baquibon, você entrou! Sim, Bárbara, funciona assim. É importante que no quarto da criança tenha o que realmente ela vai usar, né? É importante que tenha o que ela utiliza, porque se você ficar colocando muita coisa que você percebe, é até bom que se você percebe que as coisas as crianças não estão usando, tem tanta criança por aí que está precisando, você pode fazer até doações, né? Mas é importante sim que a criança, o quarto fica até mais arrumado, né? Porque quando a criança tem só o essencial dentro do quarto, a sua caminha, o quarto fica mais arejado, o quarto fica mais confortável, né? A casa em si fica, né? O estojo tendo apenas os lápis de cores, o que ela precisa para estudar, fica mais organizado, né? A mesinha onde ela estuda, se tiver o computador que ela precisa para as aulas online, o cantinho dela colocar, é o suficiente, não precisa de nada exagerado, funciona. Vamos fazer então, olha aí, essa dica importante da mãe Bárbara, né? Ela fala que na casa dela funciona as coisas essenciais, funciona mesmo. E ainda o quarto fica mais confortável para a criança, tá? É muito importante isso, essa dica que você deu é muito importante, tá? É uma dica boa, né? Outra situação que nós não percebemos e quando os nossos filhos deixam, quando acontece é quando os nossos filhos deixam para estudar na última hora. Nossos filhos têm a eterna mania, né?
de deixar para estudar faltando 1 minuto para acabar o jogo. Não é verdade? Eles falam justamente assim, ó. Ai, mãe, esqueci. Amanhã tem prova e eu preciso estudar. Falta 15 minutos para dormir. Nós sabemos, gente, que os professores não marcam as provas de um dia para o outro, não. Né? Então, se a criança deixar para estudar na última hora, ela estará colaborando para que seus níveis de concentração fiquem, ó, bem baixo do desejado. Tá? Então, para que a criança consiga se concentrar como se deve, ela precisa estudar com calma e tranquilidade. E é absolutamente impossível fazer isso de um dia para o outro, ou, quiçá, de 1 a 2 horas antes. Então, é impossível, tá? A gente não pode permitir que nossos filhos não tenham esse hábito de anotar quando tem provas, né? E estudar diariamente. Então, a rotina de estudos é para que ele estude diariamente, tá bom? Então, e como eu sempre digo, né? O dia anterior à prova é o dia do descanso. É um dia para que ele relaxe, porque ele já vem estudando, então o dia anterior ele relaxa para que não dê o branco, né? Porque se a gente deixar rolar do contrário, sentimentos como estresse, ansiedade, insegurança não deixarão espaço para que ele se concentre. Tá bom, pessoal? E qual é o correto? Qual é a melhor forma dos nossos filhos irem fazer prova e se dar bem na prova? É estudando 5 minutos antes? É estudando 15 minutos antes? A gente já conversou sobre isso. Então, o correto é estudar um pouco por dia. Criar o hábito de estudar um pouco por dia, sem pressão. Assim, os nossos filhos se manterão mais concentrados e assim conseguirão alcançar os seus objetivos. Então, a gente precisa eliminar essa situação do dia a dia dos nossos filhos. A gente precisa eliminar essas situações, né? Aliás, é bom vocês anotarem, porque é certeza que alguma delas pode estar acontecendo na sua casa, né? O seu filho pode estar não dormindo direito, pode estar não se alimentando direito, pode estar dormindo com os celulares em cima do rosto, podem estar chorando por conta de algum motivo. Então são situações que podem estar acontecendo e que eu já passei para vocês, e eu tenho certeza que com a nossa live de hoje, com o nosso bate-papo de hoje, vocês vão estar entendendo e vão estar arrumação, né? Fazer com que a criança arrume, para ter senso de responsabilidade, para ter senso de organização, né? Para que seja uma criança, cresça uma criança, se torne um adulto mais organizado, né? Então é importante que a gente vá ajustando tudo para ir eliminando essas situações que acontecem com as crianças, tá? E outra situação é o local de estudos indefinido e as distrações. Isso eu já falei. A criança precisa de um local adequado para estudar e que seja sempre aquele local, tá? Ela não pode hoje estudar na cozinha, amanhã no quarto da vovó, depois da manhã no quarto da mamãe, no outro dia na sala, porque é importante que a criança tenha o canto dela. Como é que ela vai arrumar o material dela um dia antes, se ela não tem o canto de estudar sempre sendo o mesmo? Então é importante que o local de estudo seja o mesmo, tá? E se isso mudar uma vez, porque hoje o papai tem reunião, ela não pode estudar aqui do lado, ela tem que estudar em outro lugar, ok, uma vez, tá? Porém, não pode ser sempre, porque senão não se torna o quê, pessoal? Hábito, né? Então tem que ter um lugar fixo, porque fica mais fácil, tá certo? Vocês não acham que um lugar fixo fica mais fácil para a criança estudar? Se a criança tem um lugar, ela fica com mais tranquilidade, com mais organização, com mais responsabilidade e mais segura do que ela está fazendo, tá? Por isso, então, antes de começar a estudar, se possível, procurem um lugar confortável, bem iluminado, arejado e silencioso. E, melhor ainda, sem distrações nenhuma, tá bom? Se a criança for usar um celular para utilizar, porque às vezes os professores pedem alguma pesquisa, que ele use o celular, mas que seja só para isso, tá certo? Não deixe que ele fique usando o celular para outras coisas, para assistir jogos, vídeos durante as aulas, né? Isso também é importante. É importante que vocês
prestem atenção a isso, tá certo? Geralmente, as pesquisas são depois das aulas. Então, o celular pode sim ser abandonado. Se a criança estuda através do computador, o celular pode ficar abandonado, desligadinho, para não ter distração nenhuma, para que ela não tenha aquela curiosidade de ver quem é que está chamando nos aplicativos, no WhatsApp, né? No Face. Então, é importante que a criança, que os pais percebam isso. Mesmo porque, né, a OMS já diz, criança com menos de 2 anos não deve utilizar celular. E as maiores, apenas 1 hora por dia. Então, utilizou nas aulas, para que utilizar depois, né? Então, é importante tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Bom, pessoal, as situações de rotina que eu passei para vocês são as principais, que realmente acontece, que geralmente acontece, né? Mas existem várias situações, tá? Existem situações que a criança pode estar passando por motivo da morte de um ente querido, de um cachorrinho, de um passarinho, do gatinho da vizinha, né? Separação de pais, são situações que ainda podem influenciar e muito nos estudos dos seus filhos, tá? E pode ter certeza que muitas ainda vão surgir. Porém, a gente sabe que a gente pode começar a ajudar. A gente pode começar a mudar todas essas situações através de uma rotina sadia. Tá bom, pessoal? Todas essas situações que podem interferir nos estudos, a gente muda com uma rotina sadia, bem elaborada, planejada por toda a família, né? Que deverá ser fixado em um local que todos possam ver todos os dias, tornando-se um hábito para toda a família, tá bom? E se assim a gente fizer, a gente vai ajudar os nossos filhos, não só nos estudos, mas em tudo que eles irão fazer por toda a vida deles. Entende, pessoal? Então, vamos consertar aí a arrumação, tem problema da higiene pessoal também, tem criança que não gosta de tomar banho, que não vai tomar banho e aí interfere também na hora, resolve tomar banho 5 minutos antes de começar as aulas. Tem muita situação que a gente passa. O que a gente precisa é montar a nossa rotina, organizar para que fique muito fácil para nós e para eles. Tá certo, pessoal? E a nossa live de hoje fica por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e saibam que quando nós, pais, estamos esclarecidos, a gente pode transformar a vida de nossas crianças, dos nossos filhos, tá? E vamos torná-los emocionalmente saudáveis e interessados pelos estudos. Por isso, está na nossa mão, como eu sempre digo, o interesse dos estudos dos nossos filhos depende do nosso interesse pelos estudos deles. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima live para a gente falar dos nossos filhos. Beijos e até lá.